Vá para os homens. Novo subtítulo. Participante. Trata-se de um paciente de 25 anos que atendo individualmente. Seu tema é a identidade sexual. Hellinger para o grupo. E ele vai então até uma mulher, mas isso é muito estranho e ainda por cima ela o atende. Hellinger olha longamente para a participante. Hellinger. Então o que você faz com ele? Diga-lhe, vá para os homens. Algo mais? Participante. Isso poderia ser uma possibilidade, Hellinger, mas tem algo por trás disso. Você respeita os homens? Participante. Sim. Hellinger. Bem, então vai ser fácil para você dizer isso. Respeite, sobretudo o pai dele. Participante. O pai morreu quando o cliente tinha 2 anos. Hellinger. A mãe casou-se novamente? Hellinger. Ela estava casada por pouco tempo. E Hellinger continua a falar. Não, já são muitas palavras. Isso tira novamente a força para o grupo. Pela imagem, tenho a suspeita de que a mãe estava zangada com o pai. Por isso o rapaz não pode ir para o pai. Para a participante, ele diz, fique com ele ainda por um certo tempo e conte-lhe sobre o pai dele. Participante, já estou fazendo isso. Hellinger, ok, então você pode fazer um exercício com ele. Vou fazer agora para todos. Exercício, ambos os pais. Fechem os olhos e sintam dentro de vocês qual dos pais em vocês mesmos, em você, qual dos pais tem em você menos força. Quem está mais atrás? Quem está mais na frente? A mãe ou o pai? Agora olhem para o genitor, que está mais atrás e tragam-no lentamente para a frente. Deixem a força desse genitor fluir através de seus corpos, até que ele alcance todas as células e deixe a sua força irradiar pelos olhos. Para a participante, diga. Para a participante, ele diz: agora você sabe o que deve fazer e o que pode fazer. Ok? Bom. Criança irrequieta. Participante. Desculpa. Participante. É o caso de uma criança de 5 anos que é muito irrequieta. Existem momentos em que o menino fica muito zangado, se joga no travesseiro. Se joga no travesseiro. A mãe teve o menino, embora o pai não quisesse. Hellinger, sente-se ao meu lado. Para o grupo, ele diz, como é que a mãe pode ter o filho se o pai não quis? Risadas no grupo. Para o participante, você tem uma resposta. Participante, o pai disse que não o queria. Hellinger escolhe um representante para o pai e o posiciona. Hellinger para o grupo. Quem vou colocar em seguida? Sua mãe. Hellinger posiciona uma representante para a mãe do pai, a avó. Ela olha para o chão. Depois de um certo tempo, Hellinger escolhe um homem e o coloca deitado de costas em frente à avó. A avó se abaixa em direção ao morto e o abraça. Então o morto vira-se de lado, afastando-se dela. Mas ela ainda toca nas costas. Hellinger escolhe um representante para o pai do pai, o avô, e o posiciona. O avô não olha para o morto, mas vira-se para o pai. Este também vira-se para a avó. Um vai ao encontro do outro. O avô toca o braço do pai. O pai olha para o chão. O avô se afastou um pouco. A avó se afastou um pouco, desculpe.
Ela permanece ajoelhada e curva-se bem profundamente. Hellinger vira o avô, de modo que ele precisa olhar para o morto. Hellinger escolhe um representante para a criança irrequieta, o filho, e o posiciona. Hellinger para o filho. Deite-se ao lado do homem morto. O filho deita-se ao lado do homem morto e o abraça. Este coloca também o braço ao redor dele. O avô se ajoelha e toca os dois. O filho e o morto se abraçam mais intimamente. O pai olha o tempo todo para o chão. Hellinger conduz a criança irrequieta um pouco para o lado. Hellinger para o filho. Como você se sente aí, filho? Estou tremendo. Para o grupo. Este é o sintoma do morto. Para o pai, deite-se ao lado do morto. O pai deita-se ao lado do morto e olha para ele. Hellinger pede ao pai para se levantar e ao avô que se deite ao lado do morto. O avô deita-se ao lado do morto. Os dois se abraçam. A avó dirige-se para seu filho. O pai e os dois se abraçam intimamente. Nesse meio tempo, Hellinger escolhe uma representante para a mãe da criança irrequieta e a coloca à sua frente. Hellinger pede que a mãe do pai deite-se ao lado de seu marido. O pai vai então para sua mulher. Os dois se abraçam intimamente e incluem o filho no abraço. O avô e sua mulher se abraçam no chão. O morto deita-se de costas e estende os braços. Hellinger para o participante. Ok? Ela concorda com a cabeça. Hellinger para os representantes. Agradeço a todos vocês. Novo título. Reflexões posteriores. Novo subtítulo. Bênção e maldição. A bênção vem de cima e flui para baixo. Ela vem para nos a partir de alguém que está acima de nós. Primeiro são os nossos pais. Quando os pais abençoam seus filhos, estão profundamente ligados ao fluxo da vida. A sua bênção acompanha a vida que passaram seus filhos. Como a vida, a bênção também vai para muito além dos pais, como a vida. A bênção é também passar adiante, algo sagrado que nós mesmos já recebemos primeiro. A bênção é o sim para a vida. Ela protege, multiplica, acompanha. Ela libera o abençoado e o deixa com o que é seu em sua plenitude. A bênção e a plenitude fluem através dela a outros. Por exemplo, a um parceiro, aos próprios filhos, aos amigos e flui para uma ação que apoia a própria vida de uma forma abrangente e protetora. Dessa forma, os pais abençoam os filhos na despedida, quando eles se vão. Eles mesmos continuam atrás, então os filhos ficam independentes. Mesmo quando os pais se despedem, por exemplo, quando morrem, abençoam seus filhos e netos. Abençoando, permanecem permanecem ligados a eles. Por isso, pode e deve abençoar apenas alguém que foi abençoado e está em harmonia com algo maior. Ele passa adiante somente aquilo que o alcança e aquilo para o qual ele próprio se abriu. Por isso, uma bênção é humilde. Somente onde existe humildade é que se desenvolve o efeito que traz a bênção. O contrário da bênção, por assim dizer, é uma sombra, é uma maldição. Através de uma maldição, alguém quer o mal para uma outra pessoa. Ele quer prejudicar a vida de outro, até mesmo liquidá-la. Similarmente, a bênção que quer não apenas o bem de um indivíduo, mas também de seus descendentes. Assim também a pessoa que amaldiçoa o outro quer, muitas vezes, não apenas atingi-lo,
mas também a seus filhos. A maldição é um veneno no fluxo da vida. Uma pessoa quer muitas vezes algo de mal para uma outra e seus filhos, quando lhe foi feita injustiça ou quando pensa que sofreu injustiça. Se estiver zangado e com razão, é necessário que reconciliemos. Por exemplo, precisamos reconhecer a injustiça e pedir-lhe para ser novamente amigável. Isso se consegue mais facilmente quando lhe pedimos que olhe também amigavelmente para os nossos filhos, desejando-lhe o bem, portanto, que ela os abençoe. Muitas vezes as pessoas querem um mal uma a outra sem que elas lhe tenham feito algo de mal. De repente, alguém se sente à mercê de uma vontade maldosa, desejo maldoso contra o mal, não consegue defender-se, não consegue anular. Isso com a sua própria ação, porque pode ser que nem conheça essa pessoa. Como um indivíduo pode então se proteger e proteger a sua alma de forma que essa vontade maldosa, esse desejo maldoso não estralhasse a sua vida, influencia ou até mesmo faça adoecer e tirar sua vontade de viver. Ele se dirige à fonte de vida, abraça-se para a sua plenitude e a sua força, deixa que fluam através de si, bem fortemente para também alcançar os outros, que limitam essa vida e, de certa forma, querem opor-se ao seu fluxo, assim como a bênção vai de encontro a essa maldição. Contudo, também sentimos em nós algumas vezes que queremos o mal para alguém, que nos recusamos a lhe desejar realmente o bem. Isso se mostra algumas vezes em coisas pequenas, por exemplo, quando fazemos uma objeção contra aquilo que o outro exige ou faz feliz. Através da objeção, nos atamos a nós, ao invés de deixá-los livres para a sua própria vida e sua plenitude. Como podemos ir ao encontro disso? Nós podemos exercitar sermos uma bênção. Por exemplo, podemos nos perguntar depois de um encontro com pessoas ou no final de um dia: fui uma bênção hoje? Então nós nos experimentaremos dia após dia, cada vez mais abençoados e abençoantes. Novo título: Constelações Familiares Especiais. Subtítulo: De um curso em Roma, maio de 2002. Tinnitus duplo, zumbido nos dois ouvidos. Continua. Hellinger diz: há pouco uma pessoa me disse que tinha tinnitus duplo. Pedi que viesse até aqui. Para esse homem, tenho dois interesses diferentes. Em primeiro lugar, quero lhe ajudar e também me interessa saber se tinnitus pode ser condicionado sistematicamente. Cliente diz: eu poderia imaginar. Hellinger então interrompe, falando: não quero ouvir nada, quero fazer um experimento, ok? E Hellinger concorda com a cabeça. Então Hellinger pergunta: onde está localizado o tinnitus? E o cliente responde nos dois ouvidos. Hellinger continua: se você fosse escutar usando o lado direito, a que distância estaria o tinnitus? A quantos metros ou quilômetros? E o cliente diz: 10 metros. Hellinger fala: o tinnitus direito é feminino ou masculino? O cliente diz: masculino. Hellinger então pergunta: e o esquerdo, masculino ou feminino? E o cliente diz: feminino. Hellinger escolhe um representante para o cliente, um homem para o tinnitus direito e uma mulher para o tinnitus esquerdo, e os posiciona. Hellinger então diz ao grupo: não temos espaço suficiente para 10 metros, por isso encurtaremos isso na constelação. O tinnitus esquerdo olha para o chão e coloca a mão direita no coração. Depois de um certo tempo, começa a respirar com dificuldade, aproximando-se do cliente pela lateral. O cliente vira-se, estendendo ambos os braços. Quando o tinnitus direito está bem próximo ao cliente, os dois pegam-se nas mãos. O tinnitus direito olha o tempo todo para o chão.
Então coloca a cabeça nos ombros do cliente. Os dois se abraçam intimamente. O tinnitus esquerdo vira-se também para o cliente e dirige-se lentamente para ele. Quando está mais próximo, os dois também pegam-se nas mãos. O cliente puxa-o para si. Todos os três se abraçam enquanto que o tinnitus direito olha para fora. Depois de um certo tempo, o cliente se liberta um pouco do abraço e puxa cada um dos dois representantes do tinnitus para os ouvidos. Um pouco mais tarde, o tinnitus esquerdo se ajoelha, mas o cliente ainda segura a sua cabeça. Então este tinnitus deita-se ao lado direito do cliente. Este ajoelha para o representante do tinnitus esquerdo. O tinnitus direito olha também brevemente para ela, mas encosta-se então novamente no ouvido do cliente. O cliente afasta-se do tinnitus que está deitado no chão e puxa o tinnitus direito para si, mas este vai ao chão e deita-se ao lado do outro tinnitus. Então o cliente também vai ao chão e deita-se junto aos outros, entretanto com a cabeça virada para o lado, e coloca o braço esquerdo sobre os olhos. Hellinger diz, depois de um certo tempo, para os representantes do cliente: levante-se. Ele se levanta. Hellinger o afasta dos outros. Então o cliente coloca a mão em ambos os ouvidos e olha para o chão. Depois de um certo tempo, dirige-se lentamente para a frente. Apruma-se, respira fundo e tira as mãos dos ouvidos. Ele respira fundo e aliviado. Então Hellinger se dirige ao representante do cliente e pergunta: como você está agora? E o representante do cliente diz que está livre. Hellinger fala para todos os representantes: obrigado. E para o cliente, ele diz: não entendi nada, mas não importa. Você entendeu? E o cliente diz: sim, eu entendi. E Hellinger diz: ok, bom. Novo título: de um curso em Atenas, setembro de 2002. Subtítulo: Amor Secreto. Cliente: trata-se de um problema pessoal. Trata-se das consequências de abuso. Hellinger diz: foi com um homem? E o cliente diz: sim, eu. Hellinger então interrompe: não quero saber mais nada. Hellinger escolhe um homem e o coloca a cliente em frente a ele. A cliente olha para ele, fecha os olhos e cambaleia. Hellinger então diz para a cliente: a primeira coisa é: você precisa olhar. Para o grupo, ele diz: ela foi para suas fantasias, para suas imagens internas. E para a cliente ele diz: esqueça o que disseram sobre isso. Apenas olhe. A cliente cambaleia para trás. Hellinger a segura por trás e a empurra um pouco para a frente. Hellinger então diz para a cliente: continue olhando. A cliente se dirige por si só até o homem, coloca a mão e a cabeça em seu peito e o abraça. O homem a abraça com cuidado, então ambos fazem um movimento leve de acalento. Depois de um certo tempo, o homem coloca sua cabeça na cabeça dela. Ela se encosta nele docilmente. Os dois se abraçam intimamente e se acalentam com cuidado e ternura. Permanece assim por longo tempo. Depois de um certo tempo, a cliente separa-se do homem, há alguns passos para trás e olha para ele amorosamente. O homem lhe estende ambas as mãos, os dois pegam-se nas mãos. Então, às soltas, a cliente vira-se e dá alguns passos para a frente. Hellinger então diz: ok, foi isso. E para a cliente, ele fala: agora as consequências foram anuladas. Você sabe por quê? Porque o amor secreto pode ser mostrado. E para o grupo ele diz: na nossa sociedade é proibido mostrar isso. Quem o consegue está livre. E para a cliente ele fala: ok, agora você está com uma aparência melhor. De um curso em Estocolmo,
setembro de 2002. Novo título: Autismo. Considerações prévias. Um grupo de 4 tutores, dentre eles um psiquiatra, perguntou-me neste curso se poderia trazer um homem autista para que trabalhasse com ele. Eles queriam descobrir se o autismo seria também algo sistêmico. Esse homem de aproximadamente 35 anos tinha pronunciado apenas 2 palavras até então. Concordei sob a condição de que eles o acompanhassem. No dia seguinte, quando vieram com o homem até o palco, este ficou andando nervoso de lá para cá e abria e fechava alternadamente as mãos e olhava intensamente para as palmas. Hellinger então diz ao grupo: Gostaria de trabalhar com este homem que está sentado à minha direita. Ele é autista e não fala. Ao lado dele estão sentados os seus 4 tutores, entre eles um psiquiatra. Vou trabalhar junto com eles para ver se podemos fazer algo por este homem. Um dos tutores já me relatou algo sobre a família dele. Para este tutor, e Hellinger diz: Você poderia repetir isso para o grupo? E o tutor então fala: A mãe do trisavô paterno, seu tataravô, foi assassinada. Ela era viúva e vivia com um capitão que a matou. Hellinger então diz ao grupo: Quando vi que este homem ficava olhando constantemente para suas mãos abertas, disse aos tutores: Ele está olhando para o sangue. Vamos ver agora se podemos fazer algo por ele do ponto de vista sistêmico. Em sua família existem 2 pessoas que são importantes aqui: a mãe do trisavô e o capitão que a matou. Com relação à esquizofrenia, e talvez seja semelhante com este homem, descobri que na família existe frequentemente uma morte oculta. Muitas gerações atrás, um cliente esquizofrênico precisa representar tanto a vítima quanto o agressor. Não consegue unir essas energias diferentes. Por isso está desnorteado. Quando alguém se conseguem reconciliar essas energias que se excluem originalmente, então o cliente fica melhor. Mas isso somente acontece quando o agressor e a vítima se dirigem um ao outro, encontrando-se. Esta reconciliação precisa começar no coração do ajudante. Isso significa que os dois recebam ao mesmo tempo um lugar em seu coração e se reconciliem aí. Primeiro, Shakespeare descreve em sua tragédia Macbeth como a mulher de Macbeth disse ao seu marido, quando este recuou sobressaltado com a morte do rei: Esse pouco de sangue lavamos com facilidade. Entretanto, depois do assassinato, ficou perambulando pelo castelo sem conseguir dormir, olhando continuamente para suas mãos. Quando vi como este homem ficava olhando para suas mãos, tive exatamente esta imagem à minha frente. É claro que ele próprio é inocente. Uma outra pessoa precisa olhar para suas mãos sangrentas. Aqui seria o assassino da mãe do trisavô. Antes gostaria de dizer algo sobre emaranhamentos. Uma pessoa excluída será representada mais tarde por uma pessoa da família. Os mais excluídos em uma família são os assassinos. Por isso é bem natural que sejam representados por alguém. Para muitos da família é difícil dar um lugar a eles, mas enquanto os assassinos não são amados, não existe solução para os posteriores que precisam representá-los. Para alguém que precisa representar um assassino, e isso pode ser muito perigoso, uma possível solução seria ele afastar-se totalmente. Isso seria sua proteção contra impulsos assassinos, mas não são seus os impulsos. Eles pertencem a uma outra pessoa, por isso deve-se ajudar uma pessoa assim.
libertando-a da substituição e identificação com o assassino. Ao mesmo tempo, ele representa também a vítima, porque fica sem poder agir através de seu afastamento. Se conseguir libertar-se da identificação com o assassino, conseguirá também libertar-se da vítima e vice-versa. Disse a vocês quais as ideias que me ocorrem e como precisarei trabalhar aqui. Provavelmente vou começar com a mãe do trisavô, que foi assassinada. Hellinger escolhe uma representante para essa mulher e a posiciona. A mulher respira com dificuldade e suspira alto. Hellinger escolhe um representante para o marido, o tataravô, e o posiciona também. Ambos olham-se longa e intensamente, virando-se um para o outro. O homem autista que até agora estava O homem autista que até agora estava com as mãos fechadas e olhava interessado, fica inquieto. Abre as mãos, olha para as palmas, fecha e abre as mãos muitas vezes. O marido da mulher também estende suas mãos para a frente e olha intensamente para as palmas. Ele não pode ver o homem autista porque está sentado atrás dele. Depois de um certo tempo, deixa as mãos caírem, então as estende novamente para a frente. Levanta lentamente a sua mão direita e a cerra em forma de punho, como se quisesse bater. Nesse meio tempo, Hellinger colocou um representante do capitão. Hellinger então diz ao grupo, enquanto aponta para o marido da mulher: aqui houve um assassinato. Ele é na verdade o assassino, diz o Hellinger, e continua. A mulher começa a gritar, cai no chão em frente ao marido. Este faz um movimento com a sua mão estendida, como se fosse matar a mulher agora. A mulher cai totalmente no chão e deita-se do lado direito, virada para o marido. Hellinger deixa o representante do capitão sentar-se novamente, porque este obviamente não tem nada a ver com isso. O homem autista olha novamente mais vezes para as palmas das mãos. Hellinger para o grupo. Podemos esquecer o capitão. O marido da mulher é o assassino. O marido da mulher, então, faz o movimento com a mão, como se fosse puxar algo e jogar fora. Hellinger coloca agora o homem autista na constelação. Hellinger pega o tataravô pela mão para levá-lo até a sua vítima. O cliente fica andando de lá para cá inquieto, olhando continuamente para as palmas das mãos. Desta vez, enquanto senta-se ao lado, enquanto senta-se ao lado de um tutor. Depois de um certo tempo, anda novamente de mãos abertas, para lá e para cá. O tataravô estende a mão direita, com a palma para cima, em direção ao cliente. Hellinger conduz o cliente até que ele fique em frente ao outro. O cliente olha algumas vezes para o homem, mas desvia o olhar imediatamente. Ele está com as palmas abertas. Depois de um certo tempo, Hellinger pede à mulher que se levante e a coloca ao lado do marido. O cliente se afasta. O marido coloca o braço em volta da mulher. Ela coloca a cabeça em seus ombros. O marido continua segurando a sua mão direita, com as palmas para cima e na direção do cliente. Este olha algumas vezes para o marido e para a mulher e desvia novamente o olhar. Então fica novamente inquieto e quer sentar-se. Hellinger pega-o pela mão e o conduz para que fique em frente ao marido e à mulher. Ele não quer olhar para eles e desvia o olhar. Depois de um certo tempo, Hellinger coloca o braço da mulher e do marido ao redor do cliente. Eles o abraçam e puxam para si. Ele permite isso, mas fica com os braços estendidos para o lado e olha fixamente para a frente. Depois de um certo tempo, o cliente se solta e senta. Ele olha para as palmas das mãos abertas. O marido, a mulher se abraçam intimamente.
Depois de um certo tempo, soltam-se. O marido ajoelha-se em frente à mulher e curva-se profundamente. A mulher junta as mãos, então se agacha e dá um beijo no marido. Depois de um certo tempo, endireita-se, permanece de mãos juntas, ajoelhada em frente a ele. O cliente desvia o olhar a maior parte do tempo. Algumas vezes olha para as palmas das mãos. O marido endireita-se e olha para a mulher. Hellinger pega a mão direita do cliente, que está sentado ao seu lado. Quando este olha para suas mãos, novamente pergunta: Você sabe o que tem em suas mãos? Água. O cliente olha então para o marido e para a mulher. Ele abre novamente as mãos, mas sem olhá-las. O marido e a mulher viram para ele. O marido está com as palmas das mãos abertas. O cliente olha longamente para elas. Hellinger senta-se ao lado dele e coloca a mão esquerda em seu coração. Primeiro o cliente desvia o olhar, então olha alternadamente para o marido, para a mulher e para suas mãos abertas. Hellinger puxa-o suavemente para si, coloca o braço direito ao redor dele, enquanto este ainda está com a mão esquerda segurando o coração. Depois de um certo tempo, o cliente solta-se e olha novamente para as suas mãos. Hellinger dá um sinal para ele ir novamente para o marido. O cliente levanta-se, vai até ele, mas anda inquieto, para lá e para cá, enquanto olha continuamente para suas mãos abertas. Então senta-se entre os seus tutores. Hellinger então diz, depois de um certo tempo, para o do marido e da mulher: Deite-se agora no chão, um ao lado do outro. Hellinger então diz para o cliente: quando os dois estão deitados, deite-se no chão ao lado do homem. O cliente levanta-se e anda inquieto para lá e para cá. Então coloca-se ao lado do homem, que está deitado no chão. Um tutor dá um sinal para ele deitar-se, ajudando-o a fazer isso. Quando ele está deitado, Hellinger coloca o braço do homem ao redor do cliente. O homem abraça-o e puxa-o para si, abraçando a mulher com a outra mão. Esta colocada a cabeça em seu peito. O cliente olha brevemente de novo para suas mãos abertas, então junta as mãos e fica deitado assim. Abre as suas mãos mais duas vezes e junta-as novamente. Permanece assim por um longo tempo. Então o homem abre os braços, soltando-se do abraço. O cliente levanta a cabeça, deixa cair, olha novamente para suas mãos, levanta a cabeça por um longo tempo, olha ao seu redor, deixa cair novamente e olha para as mãos abertas. Então junta as mãos e permanece deitado dessa maneira. Hellinger para o grupo, após um longo tempo. Esta é a solução. Ele junta as mãos com o cliente. Hellinger para os representantes. Ok, vou deixar assim. Então os representantes levantam. O cliente senta-se ao lado de Hellinger. Ele continua com as mãos juntas. Hellinger coloca sua mão nas mãos deles. Ambos se olham. Então o cliente olha para seus tutores. Hellinger então se dirige ao grupo dizendo: ele tem tutores muito bons e também os merece. Depois de um certo tempo, continua. É estranho o que vem à luz quando começamos com o mínimo. Imagine o que teria acontecido se tivesse colocado primeiro o capitão e a mulher, embora este passo tivesse sido o que estava mais próximo. Mas comecei somente com a mulher, não sabia o porquê, mas para mim estava claro que deveria começar apenas com ela. Ocorreu-me que uma pessoa não foi mencionada aqui. Frequentemente a pessoa que não foi mencionada é a pessoa importante. Aqui foi o marido da mulher. De repente pudemos ver. Tratava-se dele realmente. Aquilo do capitão foi somente uma história. Aqui veio a luz que a alma sabe de tudo. A alma que atua aqui abrange todos.
é comum a todos. Por isso, os representantes puderam sentir como as pessoas reais que estavam representando. Nesta alma, desculpe, nesta alma nada foi esquecido, tudo está presente. A verdade veio à luz porque nós deixamos levar totalmente pelos movimentos dessa alma. Teoria alguma teria nos conduzido ali. Através do movimento da alma, podemos ver onde está a solução na reconciliação entre o assassino e a vítima. Ela começa aí. Os representantes encontram o caminho para lá de uma forma especial. A alma os conduziu. O cliente também sabia o que deveria ser feito, quando permitiu ser abraçado pelos dois. A reconciliação começa quando damos simultaneamente um lugar ao agressor e à vítima em nosso coração. Depois disso, não sabia como iria continuar, mas já que o homem e a mulher estavam mortos, pedi que se deitassem no chão. De repente ficou claro para mim que o cliente devia deitar-se ao lado deles. Ali ele começou a juntar as suas mãos. Depois de um certo tempo, quando os dois o incluíram no abraço, ele pôde se soltar, estava livre de algo. Ele levantou a cabeça por um longo tempo e eu pensei, talvez ele se levante. Isso teria sido a solução, porque assim teria deixado tudo para trás. Para os tutores, ele fala, continuará a atuar em sua alma. O cuidado de vocês vai ajudá-lo. Não é necessário fazer nenhum comentário até que a sua alma aflore. Isso ainda precisa de tempo, mas eu vejo que o tataravô e a tataravó o abraçam. É a imagem que tenho, e vocês também têm que confiar em um poder maior que lava todo o sangue. O cliente olha novamente para suas mãos. Hellinger para o cliente. Desejo tudo de bom para você. Os dois olham-se longamente. Então o cliente levanta-se e quer ir para a frente. Hellinger pega a sua mão esquerda e o segura firmemente. O cliente senta-se novamente e olha para Hellinger. Então olha para longe. Hellinger para o cliente. Agora você pode ficar. Hellinger, como está com a mão sobre as mãos do cliente? Ele puxa a sua mão direita e olha novamente para sua mão aberta. Então junta as mãos. Isso foi o final deste trabalho. Observação posterior. Os tutores disseram no final como ficaram admirados de ver como o homem ficara tão quieto durante o trabalho e não fugira. Eles ficaram também admirados que ele tivesse permitido que eu tocasse, uma coisa que comumente não acontecia.